previsto outro terremoto após seus sucessos iniciais. Em vez disso, tornou-se conhecido por sua capacidade de prever as condições climáticas com notável precisão, prevendo chuva ou seca de forma correta e confiável, o que lhe rendeu o apelido de "o Mágico de Lompoc". Sua reputação em previsões meteorológicas o tornou uma figura valiosa nas comunidades locais, e ele continuou a fazer previsões até os últimos anos de sua vida. Em seus últimos anos, Shaw voltou-se para a publicação, produzindo 2 almanacs que continham suas previsões e insights. Uma dessas publicações incluía um aviso de que os temores arraigados do Japão em relação às potências ocidentais eventualmente levariam a um evento catastrófico. Infelizmente, essa profecia se materializou em 1945, quando os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Nagasaki e Hiroshima, causando destruição e perda de vidas sem precedentes. As previsões de Shaw pareciam prever o futuro de maneiras que ressoavam com eventos históricos. Além disso, disse que ele também previu que os Estados Unidos entrariam em guerra com o Japão, uma previsão feita antes do ataque a Pearl Harbor, o que alimentou ainda mais sua reputação como um vidente capaz de vislumbrar conflitos futuros. Embora Shaw nunca tenha previsto outro terremoto após 1925, seu legado perdurou por meio de suas previsões meteorológicas precisas e seus insights proféticos sobre eventos geopolíticos e militares. Sua história de vida permanece um capítulo fascinante na história das previsões do início do século XX, combinando elementos de misticismo, intuição e uma profunda compreensão dos mundos natural e político. Até sua morte em 1933, Shaw continuou a inspirar curiosidade, conquistando um lugar nos anais daqueles que acreditavam na possibilidade de prever o futuro por meio da intuição e da observação. Em sua análise perspicaz, Bloch previu que, no contexto brutal da guerra de trincheiras, a humilde paz se tornaria tão essencial quanto o fuzil, refletindo a profunda transformação do combate moderno. Ele previu um futuro sombrio, marcado por baixas devastadoras e impasses prolongados que esgotariam as nações tanto econômica quanto socialmente. Bloch alertou que o trabalho incessante de cavar trincheiras e o conflito prolongado levariam à falência generalizada, à fome severa e ao eventual colapso das estruturas sociais. Apesar de articular essas graves preocupações na Conferência de Paz de Haia de 1899, seus alertas caíram em ouvidos moucos, à medida que os líderes militares ignoravam as realidades emergentes da guerra industrializada. Sua previsão ressaltou as consequências trágicas de ignorar as lições da história e o custo devastador da guerra moderna. Siener van Rensburg, uma figura cercada de reverência e controvérsia, ocupa um lugar único na história da África do Sul. Nascido no final do século XIX, tornou-se conhecido por suas extraordinárias afirmações de profecia e discernimento espiritual, com mais de 700 previsões atribuídas a ele ao longo de sua vida. Apesar de sua reputação, muitos céticos questionaram a precisão e as origens de suas visões, alimentando debates constantes sobre sua verdadeira natureza e importância. Desde jovem, Siener enfrentou desafios significativos. Ele não sabia ler nem escrever quando criança. Foi somente por meio do estudo diligente da Bíblia que aprendeu a ler, um processo que influenciou profundamente sua visão de mundo e suas visões proféticas. Sua profunda conexão com as Escrituras e assuntos espirituais lhe rendeu o apelido de Siener, que significa vidente, um título que se tornaria sinônimo de seus esforços proféticos. Sua fama disparou após uma série de previsões precisas, principalmente durante a Segunda Guerra Anglo-Boer. Siener recusou-se a alistar-se na luta, mas forneceu visões vitais que ajudaram os líderes militares boeres a navegar pelas armadilhas e estratégias britânicas. Seus insights eram vistos como divinamente inspirados, guiando as forças boeres em situações perigosas. Isso lhe rendeu a reputação de profeta capaz de prever o futuro e aconselhar sobre momentos críticos da turbulenta história da África do Sul. A filha de Siener, Anna Baden-Orsten, desempenhou um papel crucial na documentação de suas visões. Por meio de seus escritos, muitas de suas previsões foram registradas e preservadas, especialmente aquelas relacionadas aos períodos tumultuados das guerras mundiais. Entre suas visões mais famosas estava um sonho de 1911 envolvendo uma luta entre um touro cinza e um touro vermelho, interpretado como uma representação simbólica das potências europeias e do envolvimento da Grã-Bretanha em conflitos globais.
Ele previu as tensões crescentes na Europa, que mais tarde eclodiram na Primeira Guerra Mundial e nos conflitos subsequentes. Durante a Guerra dos Boeres, Siener também viu um touro preto lutando contra um touro vermelho, uma visão que muitos acreditam simbolizar as lutas entre as repúblicas boeres e as forças imperiais britânicas. Acreditava-se que a derrota do touro vermelho na visão prenunciava as propostas e o domínio britânico, refletindo o tenso cenário político da época. Ao longo de sua vida, as visões de Siener van Rensburg continuaram a evocar admiração e ceticismo. Seja visto como um profeta genuíno ou como um homem profundamente sintonizado com as correntes espirituais de sua época, suas previsões deixaram uma marca indelével na história sul-africana, inspirando gerações a refletir sobre os mistérios do destino, da profecia e da intuição divina. Wolf Messing previu a invasão da União Soviética. A Maldição de Wolf Messing, Em Busca da Verdade, História Documentário 2022, História Mundial. Another Septicem de controversial mentalista was Wolf Messing. Ele é talvez mais conhecido por ter entrado no escritório de Joseph Stalin convencendo seus guardas de que era Lavrenti Beria. Messing também é acreditado por prever vários eventos importantes relacionados à guerra. Por exemplo, ele previu que Adolf Hitler quebraria o pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a URSS. It is believed that he made the following public speech in the Soviet Union in the beginning of 1940, se Hitler se voltar para o leste, sua queda começará. This prediction gained instant fame after the United States launched Operation Barbarossa em July 1941. Essa invasão pegou a URSS de surpresa, marcando uma reviravolta crucial na Segunda Guerra Mundial. Há alegações de que as previsões de Messing foram mantidas em segredo durante a guerra para controlar a percepção do público sobre os combates. Apesar disso, disse que Messing alertou sobre a vitória soviética e previu que Berlim cairia em 1945. Isso alimentou ainda mais seu legado como um profeta da guerra. 6. Padre Pio viu a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. The Supernatural Knowledge of Saint Padre Pio, and it was because of him that the United States would lose the Second World War. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invadiu a Itália, armazenando munições em vários lugares, inclusive perto de San Giovanni Rotondo. Esta cidade abrigava o mosteiro de São Padre Pio, onde o Padre Pio passou a maior parte de sua vida. Como frade capuchinho, Pio serviu como guia espiritual e sacerdote para os peregrinos que visitavam o mosteiro. Quando a guerra começou, Pio garantiu à população da cidade que nenhuma bomba chegaria perto dela. E, apesar do depósito de munições perto de San Giovanni Rotondo, nenhuma bomba jamais chegou. It is said that American pilot approached the city to bombard it when he saw image of a monge in the chest, causing the aircraft to deviate from their course and drop their bombs on the rooftops whenever they got too close. Um monge acenou com os braços, gesticulando para que o piloto recuasse. Em choque, o piloto se virou e lançou as bombas em outro lugar. Ele contou ao seu comandante o ocorrido, mas o oficial acreditava que o piloto sofria de fadiga de missão. No entanto, o piloto não conseguia tirar a imagem do monge da cabeça. Quando começou a perguntar por aí, encontrou o caminho para San Giovanni Rotondo, onde reconheceu o Padre Pio como monge voador. Additionally, it is stated that Padre Pio preceded the defeat of the Arab nation in the Second World War. Testemunhas relembram que Pio descreveu Hitler como um homem possuído pela escuridão. Ele também alertou que as ambições de Hitler o levariam à ruína. Pio disse aos soldados italianos que a guerra não terminaria em favor da Alemanha e os encorajou a se prepararem espiritualmente para qualquer sofrimento que os aguardasse. Após o fim da guerra, muitos seguidores de Pio acreditaram que essas observações eram uma evidência do dom profético do frade. 7. Juscelino Nóbrega da Luz previu a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque explicada. Juscelino Nóbrega da Luz é um professor brasileiro e autoproclamado vidente. Da Luz fez diversas previsões sensacionalistas, alegando ter sonhado com os ataques de 11 de setembro e o terremoto e tsunami do Oceano Índico de 2004 antes que eles acontecessem. Additionally, em 2007, he informed the Norwegian Embassy of a terrorist attack that occurred on July 22, 2011, em Akkad.
No entanto, a informação foi refutada pela embaixada, com autoridades afirmando que a carta chegou 6 dias após a tragédia de 2011. Em 2005, Dulles virou notícia ao processar o governo americano. Ele alegou ter fornecido informações que permitiram a captura de Saddam Hussein e que o governo lhe devia 25 milhões de dólares. Dulles afirmou ter enviado cartas ao governo em setembro de 2001, descrevendo o esconderijo de Hussein perto de Tikrit. Além disso, Dulles também afirmou ter previsto a guerra do Iraque pelo menos 10 anos antes da invasão americana e 13 anos antes da execução de Saddam Hussein. Additionally, he stated that he had sent warning letters to several international leaders in 1993 regarding the American invasion of Iraq. Ele também observou que alertou sobre as consequências